Aleluia. Muita glória. Quer colocar uma passagem? Amém? Uma passagem? Sim, dois. Amém, queridos? Glória a Deus. Nesta noite que ele tivesse... Eu acredito que, não sei, são motivações diferentes, mas tanto os líderes como os pais espirituais sempre desejam que seus filhos estejam onde o pai está. Não sei, eu acredito que isso. Quando um pai, certo, reúne ou abre sua casa para receber os seus filhos, certo, e a mãe faz aquele montaréu de comida, quando falta um filho, não sei, a irmã Maria lá, não é? É triste, não é verdade? Então, eu acredito que tanto o líder, certo, por uma motivação diferente como o pai, certo, experimentamos esses momentos que às vezes são momentos muito alegres, mas também são momentos às vezes que nos trazem tristeza, e eu sempre vou falar disso, mesmo que muitos não gostem disso, mas quando priorizamos outras coisas ou quando não conseguimos superar os obstáculos para estarmos aqui, ok? Alguns me questionam pelo simples fato de eu querer que você esteja aqui, me está entendendo? Mas eu entendo, por exemplo, às vezes meu filho Pablo, ele diz, não, eu já sou grande, disse ele para mim, e ele acha que pode algumas coisas, não é? Os que são pai aqui sabem, e eu acho que às vezes os filhos acham que eles são grandes, mas ainda não são grandes, me está entendendo? Me compreende o que eu digo? Então, a igreja existe como um lugar de formação. Não é? Há uns meses atrás, nós falamos do Episunagogue. E não se compartilha a vida só comendo junto, se compartilha aqui também. Não se compartilha a vida pescando junto, como necessariamente como o Rogério gosta. Não é? Mas também se parte vida aqui. Amém. Me está entendendo? Então, às vezes, a gente cai em alguns extremos que a gente precisa não entrar no equilíbrio, mas precisamos ser alcançados pelo fruto do Espírito, que é domínio próprio. Amém. Amém? Me está entendendo? A gente também precisa entender outra coisa, que a proposta do Evangelho que Deus está trazendo nestes dias, ela não está em todas as casas. Só a gente precisa ter consciência disso. Você tem consciência disso? Sim. Que há uma proposta do Evangelho que está sendo liberada sobre a terra e essa não está em todas as partes. Amém? Me acompanha aqui ou não? Então, a gente se esforça para acompanhar a pegada de Deus nesta casa. Eu posso falar por mim, certo? Eu posso falar com as pessoas que eu caminho mais perto. A gente se esforça por corresponder à demanda do Evangelho dos nossos dias. Amém. Por isso que a gente diz que o cabra tem que ser muito bom para se perder um culto aqui. É nesse sentido. Porque estamos construindo algo. Diga para o seu irmão, nestes dias, Deus está construindo algo. É uma pena que o Celinho não esteja aqui, não é? Porque ele poderia dar testemunho que, por exemplo, como a chuva que caiu hoje, não é, pela tarde, aí o pedreiro quer trabalhar, mas caiu chuva e ele não consegue trabalhar. Não consegue fazer aquilo que ele planejou fazer porque é a chuva. E ele entra em uma frustração, porque ele não pode executar aquilo que ele entende que precisa ser executado nesse dia determinado. O mesmo acontece com um pai que entende que necessita formar Cristo em seus filhos. Amém. Você entende? Então, há momentos que desfrutamos de alegria e momentos que desfrutamos de tristeza. Como paternidade. Bem, me acompanha nisso. Então é de vital importância que nós demos valor a lo que nós estamos vivendo e aquilo que o Senhor nos está dando a oportunidade de experimentar. Porque o que nós estamos experimentando, e não só nós como Ninho das Águias, há muitos outros lugares que eles estão experimentando. As gerações passadas não experimentaram. Não experimentaram. Amém? Me está entendendo? Então não é que nós somos os caras. Aqui o cara é Cristo. Amém. E se nós estamos nele, nós estamos juntos, ok? Aquilo que nós cantamos no começo, nós não nos vamos completar em Cristo, nós já estamos completos nele. Precisa haver uma mudança de mentalidade. Está entendendo? Não é dizer, eu preciso, o Glauco no começo dizia, eu preciso de algumas, ou as pessoas pensam que precisam de algumas coisas para estar completos. A gente já está completo em Cristo. Amém? Já estamos plenos. Não é? Esse livro que nós estamos estudando, ele vai falar da plenitude, de aquilo que é completo, por inteiro. E nós somos plenos
em Deus. Ah, mas falta muita coisa para aprender, ok? Mas o Cristo, através de seu Espírito, Ele está por completo dentro de você. Ele não está fracionado. Isso faz uma grande diferença nas nossas vidas. Nós precisamos erradicar isso, certo? Algumas músicas que cantamos, como que todas as vezes que a gente vem aqui, parece que a gente tem que se encher de novo, certo? E encher de novo, enche-me de novo, enche-me de novo. Não, é dizer, nós precisamos tão só subir o nível, nós precisamos reter o que nós já temos. Amém. Para ser alavancados ao novo tempo, a uma nova disposição da parte de Deus. Amém? Por que digo isso? Porque eu vou liberar uma palavra e talvez vá durar 2 ou 3, 4 semanas, eu não sei. Mas hoje eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida, onde você vai ver a preocupação de Deus pela sua vida. Você entendeu? O interesse que Deus tem com você. Vamos falar de algumas coisas que precisamos entendê-las e vivê-las de uma maneira clara, de uma maneira precisa. Ok? Então eu quero que abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20. Livro de Atos, capítulo número 20. Vamos ler os primeiros 16 versículos do capítulo número 20. Atos, capítulo número 20, os primeiros 16 versículos. Vamos a ir, para nós ter um contexto mais geral, e depois nós vamos sair trabalhando com algumas coisas, ok? Você encontrou? Sim. Muito bem, diz: cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou para aquela região, encorajou os irmãos com muitas palavras. Por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província de Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperavam em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, nos reunimos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendia partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas ou candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Diga, o discurso do Paulo era longo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados. Isso. Ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar hasta o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quanto a nós, fomos hasta o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quanto a nós, quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de frente a Quios. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não passar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. Ok? Então, se a gente ler o capítulo número 19, a gente se vai dar conta
a gente vai entender que o apóstolo Paulo tinha passado pela cidade de Éfeso e pela pregação do evangelho, certo? Os plateiros, os que trabalhavam com prata e faziam nichos para a deusa Diana, haviam começado um tumulto que terminou, certo, em uma saída brusca do apóstolo Paulo, certo, da cidade de Éfeso. E a isso que se refere os primeiros versículos, quando diz assim, cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, ok? E aí, certo, eles começam uma trajetória e nós vemos o caso, eles estão na Macedônia, certo? E nós vemos o caso de um menino que caiu da janela, certo? Caiu morto, o apóstolo Paulo ressuscitou e depois eles continuaram viagem, tendo presente que o apóstolo Paulo queria chegar a Jerusalém antes da festa do Pentecostes, os 50 dias após a Páscoa. Então eu quero falar de algumas coisinhas importantes aqui, eu quero que você possa tomar atenção, ok? O que me chama a atenção é o tumulto e a conspiração. A palavra tumulto aparece no primeiro versículo e a palavra conspiração, na versão internacional, vai aparecer no terceiro versículo. Então, o apóstolo Paulo, ele vinha passando por pressões, por dificuldades, enfrentava dificuldades. Sua equipe enfrentava dificuldades, porque Lucas vai escrever de uma equipe, vai falar de outras pessoas. Não estava só Paulo e Lucas, não estava só Paulo e Timóteo. Havia uma equipe de pessoas que caminhavam com ele. Está acompanhando nisso? E disse que depois do tumulto, certo? Eu vou tomar essas duas palavrinhas, tumulto, conspiração, não é verdade? Depois do tumulto, o apóstolo Paulo decide reunir os discípulos, de reunir aqueles que caminhavam com ele e encorajá-los. Essa é a palavra que aparece na versão internacional, ainda no versículo 1. O versículo 1 vai dizer, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Versículo número 2, viajou por aquela região encorajando, novamente enfatiza, certo? Os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia. Então o que a gente precisa entender, que em meio da luta que cada um de nós enfrentamos, primeiro enfrentamos uma pressão, somos pressionados pelas circunstâncias, somos pressionados pelas pessoas, somos pressionados por tudo o que está acontecendo, não é? Hoje pela manhã eu conversava com a Cristina e eu dizia, prendem o Lula, o dólar baixa, soltam o Lula, o dólar sobe. Não é mais ou menos assim? Então, para que você tenha, a gente é afetado por coisas que não estão diretamente ligadas com a gente, mas afetam a gente e isso vai criando uma pressão. Bem, o apóstolo Paulo, ele entende, ele compreende, certo? E é o primeiro que eu vou tratar, e depois vamos tratar um pouquinho mais com isso, da pressão que é exercida sobre cada um de nós. Ele entende que depois de um conflito, depois, certo, de um alboroto, depois de uma conspiração, ele precisa encorajar as pessoas. Está entendendo? Ele precisa gastar tempo encorajando as pessoas. Amém? Me está acompanhando? Você precisa entender que esse papel é de todos nós, não é só do Dario, não é só dos 5 ministérios, não. Nós precisamos exercer o papel de encorajar-nos uns aos outros. Bem? Porque cada um de nós, se eu abrir espaço aqui para que cada um de nós conte as suas dificuldades, conte os seus problemas, talvez a gente vá dizer, não, esta semana também vivi um alboroto. O Brasil é uma panela de pressão. Está acompanhando nisso? O apóstolo Paulo entende, certo, que nós precisamos ser encorajados, animados, alavancados. E isso precisa ser feito, certo? E eu volto a insistir. Há uns meses atrás, certo, falamos do Episunagogue. Mas isso não pode partir só de nós. Isso precisa estar em todos nós. Todos aqui, me está acompanhando? Sim ou não? Me está acompanhando? Porque nós temos uma tendência, certo, que quando somos alcançados pela pressão do alboroto, da conspiração, nós ficamos esperando que algo aconteça em relação a nós. E nós precisamos entender que se não plantamos sementes de encorajamento, em um momento difícil nós não colheremos encorajamento. Porque nós viemos de um sistema eclesiástico e religioso, onde nós esperamos praticamente tudo de todos, mas a gente não se posiciona. Está acompanhando nisso ou não?
Me acompanha nisso? Sim. Perfeito. Eu preciso de sua ajuda para que nós vamos dialogando, amém? Então o apóstolo Paulo, ele decide reuni-los e encorajá-los. E essa é a intenção desta noite, na primeira instância, que possamos ser encorajados uns aos outros. Porque de alguma maneira enfrentamos alboroto ou enfrentamos conspirações. Talvez você diga, eu não enfrento nenhuma conspiração, mas eu acredito que todos nós enfrentamos conspirações da nossa própria alma. Porque às vezes nós temos claro as coisas aqui na nossa mente, mas a nossa alma, ela nos joga um papel prejudicial para o avanço e o progresso da verdade de Deus dentro das nossas vidas. Às vezes nós temos uma teoria muito boa, mas na prática nós somos carentes de prática, e é por isso que nós estamos trabalhando este ano com isso de reforçar estacas e chamar você para a prática. Acompanha isso? Sim. Percebe? E o apóstolo Paulo descobre algo e ele me deixa uma dica, ele me deixa um princípio, que o encorajamento é por palavras. Ele disse aqui no versículo número 2, não é? Quase terminando no 3, e ele disse, viajou por aquela região encorajando os irmãos com muitas palavras. Diga, com muitas palavras. Com muitas palavras. Entendendo a mentalidade do apóstolo Paulo, compreendendo a visão do Paulo, é claro que ele não agia com seus discípulos, com sua equipe de trabalho, com seus filhos espirituais, de uma maneira automática. Então não eram palavras, não era autoajuda, não era um pensamento positivo. Então deduzimos ou somos levados a entender que as palavras que o apóstolo Paulo liberava sobre sua equipe de trabalho era a palavra de Deus sobre eles. Está acompanhando? Está acompanhando nisso? Então nós precisamos entrar em um exercício de declarar coisas sobre nós e sobre aqueles que estão perto de nós. Me acompanha nisso ou não? Percebe que é importante este momento aqui? Porque se trazemos a verdade do Episunagogue, nós precisamos, certo, estar aqui e encorajar-nos uns aos outros. Com uma palavra, dizer, cara, eu estou orando por você. Me está entendendo? Então nós precisamos usufruir daquilo que nós temos adquirido de Deus para derramar em outras pessoas. Porque há pessoas, certo, que se desmotivam, há pessoas que se cansam. Eu não gosto muito da palavra desânimo, porque para mim o desânimo é produzido por um espírito maligno. Essa é a compreensão que eu tenho. O desânimo é um espírito maligno que rouba minhas forças. Okay? Então nós caímos em uma canseira, nós caímos, certo, em uma falta de força, em uma falta de energia para continuar caminhando. Me está entendendo? O primeiro que precisamos entender, que certamente precisamos do encorajamento dos irmãos, mas nós precisamos estar plenos de Deus, porque haverá momentos, certo, e entendem, não é contraditório, que vamos estar sozinhos. Está entendendo? Sabe, querido, eu quero que você entenda, já há um tempo eu venho dizendo isso, não é verdade? Olha, eu liberei uma palavra no dia 1º, para aqueles que eu tinha o WhatsApp deles. Quantos receberam minha ligação? Muito bem. Mas pouquíssimos, e entenda muito bem isso, não é uma cobrança. Mas para que você entenda que se eu me guiasse por o depósito da minha alma, eu estava lascado. Está entendendo? Só quero lhe dar um exemplo, ok? Perfeito? Mas pouquíssimos retornaram para dizer, não, beleza, mas eu também te abençoo. Pouquíssimo. Me está entendendo o que eu quero lhe dizer? Digo, Dario não me está cobrando. Mas eu preciso ter uma reação, me está entendendo? Porque senão me torno tão só um cobrador de coisas, mas não estou disposto a dar nada. Me acompanha nisso ou não? Sim. Me está entendendo? Então nós precisamos estar plenos em Deus. Porque se nós vamos depender todas as vezes de que alguém fisicamente nos encoraje, eu quero lhe dizer que em algum momento nós vamos ficar na mão. E isso é altamente realista. Amém? Agora, nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos tanto de Deus, através de Cristo e através de seu Espírito, estar conosco. E há momentos que nós vamos precisar de alguém nos encorajando. Amém? Me está acompanhando? Percebe isso? Então nós precisamos exercer, se é que existe, não sei, vou lançar um ministério de encorajar outras pessoas. Amém ou não amém? Amém. E estamos aqui para isso nos reunimos, para nos encorajar, para dizer, irmão, está difícil, aguenta firme. Daqui a pouco eu vou falar de pressão.
da pressão da vida. Agora, já antecipando-me, você não pode deixar que a pressão se transforme em opressão. São duas coisas diferentes. Está acompanhando? Diga, pressão não é o mesmo que opressão. Percebe isso? Sempre vamos a ser pressionados. Sempre. Pelo ambiente, pelas circunstâncias, pelos problemas, pela cobrança, pela família, pela situação econômica. Sempre há uma pressão. Mas cabe a nós, em nosso entendimento, como nos relacionamos com Deus, não deixar que a pressão se transforme em opressão. Porque quando a pressão se transforma em opressão, certo? Nós entramos na decepção e na depressão. Está acompanhando? Aí nos decepcionamos. Aí dizemos, pô, mas o Glauco, mas o Dario, mas o Tiago. Então quando deixamos que a pressão se transforme em opressão, ela gera duas crias. Não é? Essa transição de pressão a opressão dá à luz duas crias: decepção e depressão. Está acompanhando? Então nós precisamos resgatar esta verdade nestes dias. Nós precisamos encorajar-nos, mas precisamos encorajar-nos com a palavra de Deus. Amém? Nós não precisamos de encorajamento automático. Entende quando eu faço essa diferença? Não, vai dar tudo bem. Não tem problema. Minha tia passou por isso, mas você vai sair. Não, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que Deus já nos tem falado. Trazer à memória aquilo que Deus já fez por nós. Amém, querido? E eu quero que você resgate na sua vida uma cultura de altar. Diga, nesta noite, vamos resgatar a cultura de altar. Vamos resgatar a cultura de altar. Perfeito? Essa cultura de altar, eu não quero que você a olhe com relação ao altar, esse elo de comunicação com Deus. Não é o altar secreto. Mas eu quero que você me acompanhe nesta noite, neste raciocínio daquilo que nós precisamos viver. Amém? Os antigos, cada vez que Deus falava, e cada vez que Deus agia de uma maneira sobrenatural, eles juntavam 12 pedras ou algumas pedras, não é 12 quando era com relação ao número das tribos de Israel, e eles faziam um memorial, eles levantavam um altar. Sim ou não? Não era assim? Sim. Então, muito bem, nós precisamos resgatar esta cultura de altar no sentido de que cada vez que Deus falou e cada vez que Deus atuou ao nosso favor, de uma maneira alegórica, de uma maneira teatral, de uma maneira espiritual, nós precisamos levantar altares para que num momento crítico da nossa vida, quando a pressão vem, e ela vai vir sempre, sempre. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo número 4, o apóstolo Paulo vai dizer que constantemente somos pressionados. Amém? Quando estamos no ventre da mãe, nós pressionamos para sair. Quando estamos na escola, somos pressionados a passar de ano. Quando estamos em casa, sentados à mesa, certo? Somos pressionados a nos comportar adequadamente ao redor da mesa. Então a pressão, ela faz parte da nossa vida. Há momentos em que somos pressionados mais que outros. Mas a pressão, o Glauco lá, certo? O que trabalha em uma empresa, certo? Não é, Rogério? Há uma pressão constante. Tem que vender, cara. Tem que superar a meta. Então a pressão precisa ser algo que a gente aprenda a lidar com ela. Porque ela sempre estará presente nas nossas vidas. Não se iluda pensando assim, não, agora estou com Cristo, não vou ter pressão nenhuma. Eu quero lhe dar uma má notícia, talvez, ou uma boa, não sei. Com Cristo nós somos mais pressionados que sem Cristo. Amém. A exigência é maior. Está acompanhando ou não? Agora, nós precisamos resgatar esta cultura de altar para que quando, porventura, nós estemos em um limiar, nós estemos na fronteira, certo? Já me estou passando para outro ponto, mas depois eu volto com, não é? Quando nós estemos na pressão, mas já não, a nossa alma está ganhando terreno e nós estamos saindo do espaço da pressão para a opressão, a gente possa se virar para trás. Diga, há momentos na nossa vida espiritual. Há momentos em nossa vida espiritual Que nós precisamos nos voltar para trás. que nós precisamos voltar para trás. Não voltar para trás, é que voltear é Virar. Virar para trás. Olhar para trás. Ok? Perfeito? Agora precisamos derrubar, certo, um conceito que nos metiram na cabeça, que nós não podemos olhar para trás.
Quanto nós executamos sobre a mulher de Ló? Está A pensando. mulher de Ló não, a mulher de Ló, não, não a mulher de Ló, era amarga a mulher também, mas não era a mulher de Ló, era a mulher de Ló. Me está acompanhando? E nós aprendimos que nós não podemos olhar para trás. Você já participou dessas pregações? Não, o cristão, o filho de Deus, ele não pode olhar para trás. Eu quero lhe dizer nesta noite que nós podemos olhar para trás, mas não com saudade daquilo que nós deixamos para trás, como a mulher de Ló. Nós precisamos olhar para trás para enxergar os altares que nós edificamos como prova da palavra liberada e da fidelidade de Deus nas nossas vidas. Amém. Me está entendendo? Me compreende isso? Quando Deus te fala algo, você precisa levantar um memorial. Não é? Você precisa levantar um altar, entenda? Não necessariamente juntar as pedras, mas você precisa ter marcos na sua vida. Me está acompanhando? Quando Deus age de maneira sobrenatural na sua vida, porque eu acredito que qual mais, qual menos, tem testemunhos de ação sobrenatural de Deus na sua vida. Me está acompanhando? Então a gente precisa registrar esses momentos. Os altares precisam funcionar como aquelas fotos de aniversário que nós temos quando éramos pequenininhos. Me está entendendo? Aquela foto da formatura da 8ª série. Me está acompanhando? E que num momento determinado, certo, a gente olha tudo isso e se lembra, não com um saudosismo do passado, mas se lembrando da poderosa mão do Senhor nas nossas vidas. Amém. Porque eu lhe estou dizendo nesta noite que nós precisamos resgatar uma cultura de altar. Certo? Porque quando estamos em um limiar, quando estamos na fronteira, quando estamos em um limite praticamente da pressão para a opressão, a gente precisa olhar para trás e dizer, olha, estou sendo pressionado, me vejo sozinho, olha, estou quase caindo na frustração, as pessoas me estou frustrando com as pessoas, eu preciso olhar para trás e ver quantas vezes o Senhor falou comigo e quantas vezes a ação sobrenatural de Deus se manifestou sobre a minha vida. Amém. Me está entendendo? Eu tenho altares, eu tenho altares. Eu cheguei em 1990 a este país com um saco de dormir e uma mochila nas costas. E do 90 para cá eu tenho altares com Deus. Então quando a coisa aperta, quando me vejo sozinho, quando me vejo certo que estou quase, porque eu passo por aquilo que eu lhe estou dizendo, amém? Sim. Está entendendo? Eu estou trazendo um estudo que só serve para você. É algo que eu fui buscar ao Senhor, porque são coisas que acontecem comigo. Me acompanha aqui ou não? Sim. Então o Senhor, quando eu estou nessa luta, nesse limiar, eu olho para trás e eu digo, olha, em 90 o Senhor foi comigo, em 91, certo? 23 de fevereiro de 1991, eu me casei com esta mulher e Deus agiu poderosamente sobre as nossas vidas. Me está entendendo? E aí eu vou contando, eu vou dando os altares que eu edifiquei. E isso, queridos, faz diminuir a minha alma. E Deus me traz de novo. Não diminui a pressão, mas diminui a influência da minha alma. E eu digo, se o Senhor esteve comigo aí, hoje, não me vai deixar na mão. Amém. Me está entendendo? Sim. Porque eu tenho altares. E isto não é só, chamamos assim, eu não sou tão só o único privilegiado de ter altares. Acredito que se eu perguntar para você, você também tem altares. Sim. Amém. Também tem altares. Oh, Deus me trouxe, Deus me abençoou, Deus me casei, Deus me deu meu filho, Deus me resgatou, Deus agiu poderosamente na minha vida. Amém. Mas no momento da pressão, parece que a gente esquece de tudo. Então você precisa cultivar uma mentalidade e uma cultura de altar, para que num momento crítico, num momento do desespero, em um momento que você diz assim, que o apóstolo Paulo discerniu, essa galera precisa de encorajamento, e se porventura ele não chegar, você tem que ser encorajado pelo próprio Deus, por aquilo que ele fez e por aquilo que ele ainda há de fazer por você. Me está acompanhando? Observe aqui, abra um texto, por favor. 1 de Timóteo, capítulo 1, verso 18. 1:18. Alguém pode ler, por favor? Esta de uma estação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja. Entendeu o que lê? O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, resgata as palavras proféticas da tua vida. E se move, luta, enfrenta a dificuldade, mas não sem armas, não sem projeção, mas pela palavra profética que já foram ditas a teu respeito. Me está entendendo ou não? Compreende o texto que leio ou não?
Ele está dando uma amonestação, ele está dizendo, por que você está assim, meu filho? Porque os caras te rejeitam lá em Éfeso. Não é porque o apóstolo Paulo era rejeitado, por isso ele diz, ninguém tem um pouco a tua juventude. O cara tinha oposição, o cara tinha problemas, o cara era questionado. O Timóteo, na igreja de Éfeso, ele estava numa panela de pressão. E o apóstolo Paulo disse para ele, por que está murchinho assim? Porque às vezes, cara, o encorajamento ele não vem necessariamente com um tapinho nas costas. Ele vem com um desafio para você abandonar essa situação na que você está e ir adiante, lembrando-se daquilo que Deus já declarou a seu respeito. Amém. Verdade. Me está entendendo? Eu gosto, sabe, eu me encontrava com essa batalha, com essa luta. Não é? O apóstolo Paulo disse de Epáfras, o qual luta por vocês em oração. E agora ele aconselha ao jovem Timóteo e disse, Timóteo, luta, enfrenta isso, mas não de mãos vazias, filho, mas enfrenta com aquilo que Deus já falou a teu respeito. E Deus não falou que você vai parar aqui. Está acompanhando, não? Deus tinha palavras proféticas para o jovem Timóteo que iam além da circunstância que ele estava vivendo. Então Paulo o encorajava dizendo, cara, traz à tua memória aquilo que Deus já falou a teu respeito e continua. Porque, insisto, às vezes o encorajamento não é um tapinha nas costas. Às vezes o encorajamento é para que abramos nossos olhos para a realidade de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes estamos lambendo feridas só. O apóstolo Paulo, ele entende que sua equipe precisa ser encorajado. E por mais que lhe pareça estranho, nesta noite o Senhor quer encorajar a sua vida. Me está entendendo? Eu não sei as situações que você está vivendo. Eu não sei se você passou por um tumulto ou por uma conspiração. Ou você está passando por uma mudança. Me mudaram de setor de trabalho e isso te está pressionando. Me está entendendo? Então nesta noite eu quero lhe encorajar com a palavra de Deus. E que você se lembre as coisas que Deus já fez por você e as coisas que Deus já falou a seu respeito. Amém. Eu acredito que cada um de nós aqui, qual mais, qual menos, tem palavras proféticas de Deus para as nossas vidas. Amém. Sim ou não? Sim. E aqui vou abrir um parêntese para que você se prepare e vá orando. Amém? Sim. Diga amém. 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 Porque eu vou lhe chamar. Eu vou chamar, lembra que eu chamei as famílias para orar antes de ir embora? Sim. Eu vou lhe chamar de novo. Mas para saber, não é, por que você está no ninho da saída? Porque se estamos, precisamos estar aliançados com um propósito. Lembra quando nós saímos da Santa Efigênia? Lembra o comando que Deus nos falou? Lembra disso? Então nós precisamos, lo que entendemos isso, precisamos reativá-lo. Porque não estamos, não, é que eu gosto da palavra do Dario. Queridos, olha, ninguém fica num lugar porque gosta da palavra do Dario. Ninguém gosta, não é que vocês são diferentes, cara, porque vocês se reúnem numa garagem. Querido, isso é circunstancial para a gente. Isso é circunstancial. Me está entendendo ou não? Sim. Isso é circunstancial. Como hoje estamos numa garagem, amanhã podemos estar num prédio que é nosso, cara. E nada vai mudar, nada tem que mudar. Me está entendendo? Por quê? Porque nós estamos aliançados com algo. É dizer, Deus nos entregou algo, igual que a Davi. Deus lhe entregou algo a Davi. E os homens que se juntaram a ele, não é porque iam com a cara do Davi, não é porque gostavam do Davi, não porque o Davi era o cara, senão porque eles entenderam o propósito de Deus na vida de Davi e eles entenderam que tinham uma conexão com aquele cara. Ou não? Sim. Sim ou não? Você está aqui? Então nós precisamos entender. Por isso eu estou avisando. Para que você coloque o joelho no chão e diz, meu Deus, e porque eu estou aqui, você vai ter que descobrir porque você está aqui, irmão. Porque como eu digo, olha, dizer, eu não sou muito carismático, mas vou colocar esse exemplo, que você, porque você está aqui, porque você gosta de mim, isso não nos dá nenhuma segurança, nem a você, nem a mim. Pergunte para mim, por que o Pedro permaneceu? Porque o Pedro permaneceu. Porque ele teve uma revelação do Pai com relação ao Cristo. Alô? O apóstolo Paulo vai dizer, a ninguém conhece pela carne, a não ser pelo Espírito. Quando se conhece as pessoas pelo Espírito, se entende o propósito de Deus na vida delas. E por isso caminhamos do lado dela. Você me acha parecido com meu pai? O apóstolo Paulo? Você me acha parecido? Você acha que nós somos unha e sujeira? Não. Você acha que não? Não. Você acha que nós concordamos em tudo? Você acha que nós não quebramos pau? Quebra.
gente aprende no passar do tempo a discutir certas coisas, não é? E a entender o tempo dessa discussão. É verdade. Mas há algo nele que me fez me juntar a ele. Amém. Algo de Deus. A primeira vez que nós fomos para Betlehem, quantos foram a primeira vez para Betlehem? A primeira vez quando fomos num ônibus lá. Você esperavam que a igreja de quantos membros lá? Uma igreja grande, não é? Quando chegamos e vimos aquele corredorzinho, não é? Muitos ficaram. Porque a gente faz impressões, não é? Parece que a gente sempre faz uma aliança com aquele que é maior. Parece que aquele que tem mais. Sim ou não? Mas hoje em dia as alianças são feitas no Espírito. Porque Deus depositou algo nele, me está entendendo? E os que enxergam aquilo que está nele, caminhamos juntos. É a única maneira. Eu vou lhe fazer outra pergunta e já eu vou agradecer aqueles que estão participando lá do culto da unidade e convidar aqueles que têm disposição de estar, os que não trabalham, os que não estudam, não é? Porque há gente que trabalha, há gente que estuda durante a semana e não pode estar. Não é para esses o recado para que possam estar conosco. Agora, você acha que eu caminho lá com a Moriá, com o fluir das águas, com o baluarte da verdade, porque a gente se parece? Não. O Vitão falou para mim, pai, eu não sei o que você está fazendo. Eu mexi a cabeça. Cara, mas há algo, há um segredo espiritual em tudo isso. Há algo de Deus em tudo isso. E isso é o que me atrai. Isso é o que me dá força para toda a quarta-feira, querendo ir ou não querendo ir, eu me levanto lá e falo, não, beleza, vamos lá, outra quarta-feira, vamos lá. Você entendendo ou não? Percebe nisso? Então nós precisamos entrar nessa dimensão do encorajamento. Se ele não vem por Deus, porque há momentos que vem por Deus, e a gente também não pode ser ingênuo em dizer, não, mas entenda-lo bem, nós temos a Deus, e ele nos supre em tudo, mas nós precisamos de um igual a gente. Foi o próprio Deus que falou, não é bom que o Adão esteja sozinho. E desfrutava de uma ligação com Deus extrema. Me está acompanhando? Sim. Então nós não podemos cair num outro extremo. Assim, não, é que eu estou com Deus e não preciso de ninguém. Não, a gente precisa. A gente precisa. Ou não? Sim. Sim, a gente se faz de forte, a gente se faz de gigante de papel, mas chega uma hora que a gente diz, bem que o Glauquinho podia ligar para mim, cara, ele orar por mim, bem que esse outro podia estar presente, ou não? Sim. Então nós não façamos os mega fortes que só precisamos de Deus. É claro, ele nos suple, mas nós precisamos de pessoas igual a gente, nós precisamos de toque, nós precisamos de abraço, nós precisamos de estímulo, nós precisamos de encorajamento. Com palavras de Deus para a nossa vida. Cara, se mantém firme. Olha o que Deus falou. Tragamos a memória, como diz Lamentações. Vamos trazer a memória aquilo que nos dá esperança. Amém. Amém. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico deste aqui é a pressão. Já falei da pressão. Mas olha, o apóstolo Paulo é muito, muito legal. Porque isso da pressão. Eu vou ler o que eu anotei de pressão aqui para que você entenda. Antes de eu passar para o terceiro. Você me está entendendo? Sim. Sim. Diga para o seu irmão que está do lado enquanto eu procuro aqui. Precisamos ser encorajados. Por Deus e por nossos irmãos. Hein? Por isso você está aqui, diga. Por isso você está aqui nesta noite. O Senhor nos vai vestir de encorajamento. Para nós não cair em opressão. Vamos orar pelo Léo que não está passando bem, amor? Não está bem por quê? De saúde? É. Ele tá passando mal. Está passando mal. Está com mal-estar, está com você. Tá bom, vamos orar por ele então. Senhor, queremos orar pela vida do Leo agora, Pai. Senhor, não sabemos por que ele está passando mal, se ele comeu alguma coisa, se sua pressão subiu, se sua pressão desceu. Senhor, nós queremos orar por ele agora, Pai. Para que o Senhor venha com o refrigério do Senhor sobre a sua saúde, sobre seu corpo físico, Senhor. O Senhor que está em seu espírito alcance sua alma e se manifeste, Senhor, em seu corpo físico agora, Senhor. Em um nome poderoso de Jesus. Em um nome poderoso de Jesus, Senhor. Que a pressão, Senhor, de seu interior volte ao normal, Senhor. Que a corrente sanguínea dele, Senhor, seja purificada. Em um nome poderoso de Jesus. Eu creio, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Tá, filho. Deixa eu precisar. Se precisar tomar ar, você tá à vontade. Tá bom, filho? Só falando dessa palavra, não é? Eu coloquei aqui, ó. A palavra revelada é o único que trará refrigério e força ao nosso coração. O apóstolo Paulo são palavras. A palavra revelada é o único que nos manterá com o pé no trilho e no dia do conflito. A clave, certo? A chave sigue estando na abundância de palavras que liberamos para fortalecer as nossas vidas e as pessoas. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Seja abundante entre vós a palavra do Senhor. Amém, querido? Então nós precisamos estimular, dizer, cara, nós estamos vivendo o melhor tempo das nossas vidas, porque você está aqui, assim, vamos que vamos, cara. Deus tem promessas. Você lembra daquela palavra profética? Você lembra dessa palavra? Pressão. Temos que entender que o cumprimento daquilo que Deus nos tem pedido nestes dias, qual seja o seu chamado dentro desta casa, ele gera uma pressão sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Então você precisa entender o simples fato, e entenda-lo bem, com maturidade, o simples fato de você fazer parte do ninho das águias, há algo que vai te pressionar. Amém. O simples fato de dizer, não, eu vou lá, eu sou do ninho das águias, vai vir pressão sobre a tua vida. Amém? Entende isso ou não? Sim. Pressão é divina, vem de Deus, ou pressão é do diabo. Amém ou não amém? Amém. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Certo? 2 Coríntios, depois eu vou ler 2 Coríntios. Quando Deus está pressionando a minha vida, este é o sinal visível que Deus quer me promover a uma nova dimensão. Agora você vai abrir a Bíblia aí, ó. Repete de novo essa. Quando Deus está pressionando a minha vida, este é o sinal visível que a intenção de Deus é me levar a uma nova dimensão. Eita glória. Deus está pressionando? Ai, que eu me sinto pressionado, é que me estou sentindo, parece que a coisa não vai, é porque Deus quer te alavancar, cara. Amém. Amém? Abra lá para que nós vejamos isso. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. 2 Coríntios 4. Você encontrou? 4, 16 ao 18. Observa aqui. Por isso, não nos desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Estamos desgastados. Estamos sendo pressionados. Acompanham ou não? Sim. Interiormente estamos sendo renovados. Dia após dia. Você precisa crer nessa palavra. Quando estamos pressionados por fora, internamente nós estamos sendo renovados. Algo Deus está fazendo no nosso interior. Por isso que não podemos, certo, como dizer, não podemos avançar e deixar que essa pressão nos leve à opressão, porque a opressão não é de Deus. A pressão é permitida por Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer, por isso não desanimamos, embora externamente, embora as situações que nos rodeiam nos desgastem, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém? Amém. Você pode crer nisto? Amém. Que entre mais lutas nós temos por fora, nós nos tornamos mais fortes por dentro. Amém. Mas está entendendo? É aquele ditado popular que aquilo que não te mata te fortalece. Então vamos resistir firme à pressão, porque enquanto temos muitos conflitos por fora, por dentro estamos sendo fortalecidos no Senhor. E ele continua dizendo, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Uau, diga uau. Está acompanhando aí ou não? Sim. Diga, as circunstâncias são leves e momentâneas. A pressão é leve e momentânea. O que eu estou sofrendo agora é leve. Sabe o que é leve? Se pode carregar e é momentâneo, é só por um momento. Por que perpetuá-lo? Por que fazê-lo mais pesado daquilo que é? Diga de novo, é leve e momentâneo. Mira o que diz o apóstolo Paulo, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais que todos eles. O que essas duas coisas anteriores? Sabe, o peso, a importância de lo que Deus produz na pressão é muito mais que o que a pressão produz.
Alô? Uau, tremendo, cara. Não, sim ou não? Ó, de novo, ó. Pois o nosso sofrimento, a nossa canseira, a pressão das coisas é leve e momentâneos. Então produzindo em nós, dentro de nós, uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que se vê. Pois o que se vê é transitório, passageiro, circunstancial, mas aquilo que não se vê é Eterno. Está na hora de nós nos guiar pela eternidade e não pela circunstância. Não somos filhos circunstanciais, somos filhos do eterno. E Ele colocou a eternidade dentro de nós. Me está entendendo? Eu não me estou desfazendo da pressão que está sobre a sua vida. Tanto é que começamos com que precisamos ser encorajados uns aos outros. Mas você precisa entender que a pressão vem de Deus. E o que Deus está produzindo em teu interior é superior às circunstâncias externas. Aleluia. Amém. Sim, Senhor, me ensina, Deus. Você está entendendo? Ah, não, que está tão difícil, está tão complicado. Alegra-te, cara. Bota um sorriso na tua cara e começa não a pensar positivo, nem a falar positivo. Estes dias eu aprendi algo, querido. A palavra não é inocente. Diga comigo, a palavra não é inocente. A palavra não é inocente. Está entendendo? A palavra não é inocente. A palavra que sai de seu lábio não é inocente. Então, quando nós nos referimos a algo, certo? A gente precisa tomar cuidado. Porque a gente sabe, para evidenciar algo, a gente é altamente negativo. Para nós corrigir aos nossos filhos, a gente diz assim, não, preciso fazer algo porque meu filho não está obedecendo, e isso e aquilo. E nós liberamos palavras que geram um ambiente de desobediência. Nossa postura tem que ser diferente. Eu preciso instruir meu filho, porque ele precisa ser um menino obediente, porque ele é um menino de Deus, e não ao contrário. Não podemos nos mover por um contravalor, precisamos nos mover pelo valor. Eu oro por minha esposa, não porque ela erra, não, senão para que ela alcance a estatura daquilo que Deus determinou para ela. E aí nós criamos um ambiente de crescimento e não um ambiente de descomposição da vida da esposa, do marido, dos filhos, daquilo que nós temos. Porque a palavra não é inocente. Ai, que este menino não entende nunca. Não, vamos instruí-lo porque ele vai entender. É diferente. Talvez nós estamos referindo à mesma coisa. Mas nossas palavras criam. Nossas palavras têm poder. Estamos cansados de saber isso. Mas a gente diz assim, não, este país não dá para mais. Não, nós somos o Brasil. Nós temos palavras de promessa sobre o Brasil. Esses caras podem querer fazer a baderna sobre o Brasil, mas nós temos palavras proféticas sobre o Brasil. Deus disse que faria um celeiro de missionários. Deus disse que seria a nação da adoração. E o inimigo se tem levantado o quê? Para impedir isso. Então nós não vamos ficar dando ibope a lo que está errado. Nós não vamos lembrar daquilo que Deus falou. Amém. Ou não? Amém. Amém? Diga amém. Você é brasileiro, cara. Eu não sou brasileiro, mas Deus me trouxe aqui e agora eu faço parte deste contexto. E se Deus me trouxe aqui é porque Deus tem um plano com o Brasil. E eu não vou abrir mão do Brasil, cara. Porque Deus não abriu mão dele. Amém. Então as coisas que se produzem na pressão, o que Deus está usando, não é? É maior que aquilo que nós estamos vivendo. O problema não é a pressão, o problema é a fragilidade do nosso interior. Anote essa palavra. Diga assim, o problema não é a pressão. O problema não é a pressão. O problema é a fragilidade do meu mundo interior, cara. Aqui está o X da coisa. O problema não é a pressão não vai mudar, cara. Tem pressão lá na faculdade, Jonas? Tem, não é certo? Que tem que estudar, que tem que corresponder. Imagina aquele que tem bolsa, então. Misericórdia. Não é assim? Tem pressão lá na fábrica? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tem pressão lá na faculdade, Rodrigo? Com certeza. Tem pressão lá na fábrica? Tem pressão lá na Casa Nova Jerusalém? Tem pressão lá na escola? Tem pressão lá na escola, Ken? Tem pressão lá na loja? Tem pressão lá onde você trabalha? É gênero, número e grau. Tem pressão lá? Tem pressão lá onde você trabalha? Tem pressão lá? Os clientes pressionam lá, Carlinhos, lá quando chega? A pressão lá? Mas o problema não é a pressão, é a fragilidade do meu mundo interior. Por isso que precisamos fazer crescer o mundo interior. Se coloco em ordem meu mundo interior, terei condições de enfrentar as pessoas que estão por fora. Por isso que, querido, mais do que nunca,
Aquela musiquinha antiga que nós não cantamos. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. É verdade. Eu preciso de você para que meu interior seja curado, para que meu mundo interior entre, certo? Entendam bem, eu vou usar uma palavra que não está na Bíblia, mas ok? Entre num equilíbrio. A palavra equilíbrio não é bíblica, mas entre numa harmonia. Está entendendo? Se fortaleça. Certo? O apóstolo Paulo aos Colossenses vai dizer: dispam-se uma vez mais o velho homem e que o novo homem dentro de vocês cresça, se expanda dentro de você. Me está entendendo? O problema não é Deus, o problema é a fragilidade do nosso mundo interior. Ah, se me olhou, como sou tão fraco interiormente, me afeta o fato de que não me olhou. Ah, é que não me complementou, me afeta o fato de que não me complementou. Ah, é que convidou o outro para correr e não me convidou a mim, termina me afetando. Por quê? Porque meu mundo interior está em frangalhos. Ou não? O que eu preciso fazer? Fortalecer meu mundo interior. Fortalecer. Ah, não é que eu sou assim, querido. Olha, é um manto de Gabriela, foi-se embora, querido. Eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, você está em Cristo e tudo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Sabe, você precisa entender algo. Quantos conhecem a doutrina da adoção? Sabe o que significa a doutrina da adoção? Sim. Quantos? Levante sua mão, por favor. 2. Bom, a palavra de Deus diz que nós fomos adotados como filhos de Deus. Ok? Isso se chama a doutrina da salvação. Quando você levantou sua mão e começou o processo de desenvolvimento de salvação, primeiro, Deus se deu a regeneração em você. Você nasceu para a família de Deus. Me está entendendo? A isso chamamos de novo nascimento. Isso se chama de regeneração, nascer de novo. Certo? Se aplica em nós a justificação pela fé, o direito legal de nos aproximar de Deus pela morte e ressurreição de Cristo. Justificação pela fé. Deus nos adotou como filhos. Mas aqui nós precisamos entender uma coisa, que no passado nós não a entendemos. Está entendendo? Porque a adoção como nós a vivemos hoje, é eu, certo, chamar para meu convívio familiar uma criança, seja homem ou seja mulher, menino ou menina, mas que nasceu de outro pai e de outra mãe, que tem uma carga genética diferente à minha, sim ou não? Muitos, certo, pais branquinhos terminam adotando uma menininha moreninha, ou, certo, pessoas negros, certo? Negros terminam adotando uma menininha branquinha. E a gente, o maior medo hoje, certo? Depois que nos lavaram o cérebro com batalha espiritual e todas essas coisas, não é verdade? É que se nós vamos adotar alguma coisa, essa criança ainda traga em si, certo? Os laços de maldição da família anterior, sim ou não? Sim ou não? E assim entendemos a adoção. Nós entendemos a adoção que Deus nos adotou, mas nós continuamos com nossa natureza decaída. Mas o apóstolo Paulo, ele declara que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Está entendendo ou não? Isso quer dizer que eu sou adotado por Deus, mas na adoção espiritual eu não continuo sendo filho do capeta, mas Deus me adotou, não. Agora eu tenho os genes de Deus, eu tenho a natureza de Deus, por isso eu posso corresponder à demanda de Deus na minha vida. Está acompanhando? Amém. Eu não sou um adotado que estava perdido e agora Deus teve compaixão de mim, certo? Deus é branquinho, eu sou negro e Ele me sentou à mesa. E eu sempre olhei para Deus e eu disse, não, é que Ele não é meu pai, Ele só me adotou, Ele é tão bonzinho. Não, agora eu tenho a natureza de Deus na minha vida. Me está acompanhando? E porque tenho a natureza de Deus, posso corresponder à demanda de Deus na minha vida. Porque se não tivesse a natureza de Deus, Deus me está pedindo algo que eu nunca poderia completar ou nunca poderia fazer para Ele. Eu não sei se você entende, estou fazendo uma grande diferença, porque há uns anos atrás, nós éramos adotados, nós éramos negros e Deus era branco. Está entendendo o que eu quero dizer? Mas hoje entendemos que nós temos a natureza de Deus, o ADN de Deus está na gente, o Espírito Santo está na gente, Cristo está na gente. Então nós fomos aceitos em Ele, porque nós estamos em Cristo e Ele está em nós, o Pai nos aceitou. Uau, diga uau. Uau. Eu não sei se você entende, sabe? Ontem, certo, eu fui ministrar e enquanto batia papo com meus amigos, eu entendi algo. A gente não tem missão nenhuma. Diga para o irmão, a gente não tem missão nenhuma. A gente não tem missão nenhuma. Então, observa aqui, a Roberta não tem missão nenhuma. E isso não la merece, não significa que ela vamos trazer de Moçambique. Mas quem tem a missão é Cristo. É Cristo quem tem a missão. E como a Roberta está inserida no corpo de Cristo, Deus lhe confiou ajudar ele a cumprir a missão.
Nossa, que tremendo isso. Meu Deus. Você está entendendo? Ou não? Porque o que nós fazemos para Deus só tem valia se nós temos consciência que nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos parte dele. Ele está em nós e nós estamos em ele. E porque ele está em nós e nós estamos em ele, nós podemos fazer aquilo que ele nos está pedindo para fazer. Porque se nós não estamos em ele, nós não temos chances nem condições de fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer. Por isso o apóstolo Paulo sabe o que diz? Quando vamos comer o pão e o vinho, ele está dizendo assim: está na hora que discerna no corpo. Ou não? E a gente olha para o pão. Você entendeu ou não? Porque a gente pensa que aquele pedacinho de pão é o corpo. Sim, é o corpo, mas ele está dizendo: entendam que vocês fazem parte do corpo de Cristo. E que ele é o cabeça, cara. Ele é o cabeça, me está entendendo o que disse Colossenses? Ele é o cabeça, ele é o corpo, e o corpo de Cristo é corporativo. O corpo de Cristo é corporativo, é um corpo, está entendendo? Eu faço parte do corpo, você faz parte do corpo, e você me ajuda, e eu te ajudo. Por isso que não podemos viver sozinhos. Ele é corporativo, e ele é global. Os irmãos que estão lá na China fazem parte do corpo de Cristo. E nós temos alguma coisa em Deus porque estamos em Ele. Porque senão não temos coisa nenhuma. Não sei se eu sou muito profundo, cara, mas é uma verdade muito boa. Muito boa. Eu estou em Ele, cara. E se eu estou em Ele, eu posso. Eu supero. Eu gero. Porque eu estou em Ele. Me está entendendo? E Ele é que dá os comandos, por isso Ele é o cabeça, Ele é o que comanda o corpo, me está entendendo? Mas eu preciso, assim como o coração, certo? Há algo, talvez, certo, no leu que não está funcionando bem. Então o que acontece? O corpo se desregula, porque um depende do outro. Não é suficiente hoje em dia você ter o pulmão bom e o coração ruim, sim ou não? Há gente que tem o pulmão bom, o coração ruim, e os rins, não sei, o coração bom, os pulmões bons e os rins ruim. De que o cara vai morrer igual, tem insuficiência renal, sim ou não? Sabe, a primeira vez que eu fui no meu cardiologista, ele me fez uma check-up inteira e descobriu que tinha uma frieira no meu pé. Ele abriu assim o dedinho e falou: "Oh, Dario, tu tem uma frieira aqui." É a mesma. Ele falou: "É igual que teu irmão, hein?" Está entendendo? E ele falou: "Olha, nós precisamos tratar essa frieira aí." Eu falei: "Mas frieira, cara, é de estimação, como vai tratar?" Ele falou: "Dario, é uma porta de entrada para qualquer infecção que pode afetar todo o corpo." Você entendeu? De repente a gente ignora ou não dá atenção a certas coisas, mas compromete tudo o corpo, cara. Bom, isso eu prego outro dia, mas isso foi interessante. Eu voltei doido, cara. O problema não é a pressão, o problema é a fragilidade do nosso interior. Quando o nosso mundo interior não está fortalecido pela abundância da palavra, nós teremos dificuldades para suportar a pressão. Alô, você está aqui? Amém. Ai, estou pensando em desistir, te falta palavra, irmão. Sabe essa comparação de Hebreus que as crianças tomam leite e os adultos comem carne? É porque a leite não precisa ser digerida. Não precisa de tempo para você mastigar ela. Me está entendendo? Sim. Então de repente já estamos adultos, mas não acostumamos a leite. Não acostumamos àquilo que nos dá trabalho. Aquela marmita pronta, aquilo que diz, certo, a Josi há quase 10 anos atrás. A coisa mudou agora. Antes nós vínhamos à igreja e nos davam uma marmita. Agora o Dario nos dá uma cesta básica e cada um de nós prepare sua própria comida. Está acompanhando, não? Sim. Você está aqui? Sim. Satanás usará a opressão para que você deixe o seu lugar, para que deixe de fazer a tarefa que lhe foi encomendada, trazendo como resultado, e aqui por aqui eu quero começar a terminar esta primeira exortação, ou a primeira ministração, certo? A tarefa encomendada, trazendo como resultado que você se distancie do corpo de Cristo e caminhe, certo, por um caminho de decepção e de depressão. Se você, eu desafio, não tenho esse tempo de ir às 7h30, no desafio depois do capítulo 4, você começar a contar quantas expressões há em plural no texto. Chegamos, esperamos, viajamos. Sim ou não? Eu anotei aqui algumas só. Volte lá para Atos 20. Versículo 4. Sendo acompanhado
É uma expressão de plural. Não estou sozinho, estou acompanhado. Outro, versículo número 5. Com esses homens fomos, ou foram. Versículo número 6. Navegamos. Finalzinho do 6. Nos reunimos. Está acompanhando ou não? 8. Nos reunimos de novo. Sabe o que está acontecendo aqui? Há uma valorização da equipe. De los que estão juntos. De los que caminham juntos. Agora, queridos, por isso que eu disse, já me introduzi. Olha, eu sou amigo do Fernando, ou eu caminho pelo Fernando, não porque o Fernando tem a loja belezinha. Por poner um exemplo. Mas eu caminho com o Fernando porque eu descobri algo que Deus plantou nele. E eu preciso me relacionar com ele espiritualmente. E como consequência, nos vamos a relacionar corporalmente. Mas nós não nos podemos relacionar tão só corporalmente sem haver descobrido o segredo espiritual de cada um de nós. Me está acompanhando o que eu quero dizer? Porque saiba uma coisa. Que se eu estabeleço um vínculo de amizade, e não é de ser amiguinho, mas de caminhar junto com o Glauco, não pode ser em nossa alma. Não pode ser porque o Glauco fica em um momento da festa, fica fazendo... Não pode ser por isso. Não pode ser porque o Glauco é alegrinho. Não pode ser porque o Glauco faz lá as figurinhas. De repente ele pega lá, gasta um tempinho, coloca uma frase do Dario e ele faz uma figurinha. Não posso me relacionar com o Glauco porque ele criou um blog e ele grava as pregações e as coloca no blog. Não me posso relacionar com isso pelo Glauco. Me está entendendo? Sim. Diga, não posso. Não posso. Sabe por quê? Porque o dia que ele não colocar no blog, eu vou deixar de ser amigo dele. O dia que ele não fazer assim, não, ele já não é meu amigo. Por quê? Porque estabeleci um relacionamento na alma. E a alma é flutuante. Me está entendendo? Ou não? Sim. Compreende o que eu quero lhe dizer? Sim. Para as pessoas que eu digo, olha, vamos ser amigos, então, olha, você precisa entender, Glauco, que eu vou te falhar. Em algum momento eu estou dizendo para você, cara, que eu vou caminhar com você. Mas em um aspecto alma, um dia eu vou te falhar. Um dia você me vai ligar e vou dizer, e você vai dizer, Dario, você falou que eu podia contar com você. E eu vou lhe dizer, Glauco, hoje não dá. E outro dia eu vou contar com você e você me vai decepcionar. Mas a nossa amizade, a nossa caminhada não pode estar com base nisso. Alô, você está aqui? Porque senão a gente não tem amigo nenhum. Porque em algum momento, certo, eu vou falhar com você. E em algum momento você vai falhar comigo. Ou não? Não é verdade? Com qualquer, não? Ah, não, é que esse é mais maduro, o outro não. Maduro ou não maduro, um dia nós vamos falhar. Um dia nós vamos precisar de um tomate. Um dia você vai precisar de mim e eu não vou poder corresponder. Um dia você vai precisar que eu esteja perto e eu não vou poder corresponder e vice-versa. Então nós não nos podemos relacionar por alma. Nós não podemos caminhar junto porque gostamos um do outro, porque ele tem o blog, porque ele tem a loja belezinha, porque ela tem uma finca quando eu vou de férias, porque o Caio vende queijinho e de tempo em tempo ele me dá um queijinho. Eu não me posso relacionar com o Ricardo porque ele arruma meus anéis, porque ele faz algumas... Não posso me relacionar, não posso me relacionar com aquele porque ela gosta do Pablo, porque ela foi professora do Pablo e gosta do Pablo como que se fosse um filho dela. Não posso, isso é importante, isso complementa, mas a minha amizade, minha caminhada com você não pode estar em base disso. Sim ou não? Sim. Porque um dia eu vou pisar na bola. Tanto eu como você, ou não? Sim. Então nós não podemos. Se a gente estabelece um vínculo com base nisso, nós estamos falidos. Ou não? Nós estamos falidos, cara. Se você diz, não, eu estou com você porque a palavra de você me edifica. Quando minha palavra não te edificar, você vai dar um pontapé no meu bumbum e vai dizer, não caminho mais com você. Ou não? É. Então, mas aqui é uma valorização da equipe. Olha, estes estão conosco. Este está comigo. Olha, se você vê fora de valorização, há uma concordância. Paulo falou que vai a pé, nós vamos de barco. Você não vê e diz, não, o apóstolo Paulo deixou sozinho, cara. Você foi a pé, nós não fomos de barco. Mas não estou entendendo, cara. Não há nenhum questionamento. Lucas está relatando porque há concordância. Porque não andam dois juntos se não estiverem de acordo. Você vê alguma coisa, por que o apóstolo Paulo quer ir para Jerusalém agora? O equipo entende a chamada do apóstolo Paulo, então não questiona, o Paulo não quer se determinar, senão vamos para Jerusalém. A lo melhor, digamos um caso, um dos caras queria ficar lá na Ásia, mas eles entendem que são uma equipe.
Está entendendo? Ou não? Sim. Querido, precisamos ser cúmplices. Nas coisas de Deus precisamos ser cúmplices, cara. Eu não lhe preciso que você caminhe comigo porque você gosta de mim. Ou porque eu tenho, sei lá, um nome aí, certo? Que eu prego, querido, um dia eu não vou pregar mais, ó. Você sabe que isso pode acontecer? Sim ou não? Sim. Se um dia Deus diz, olha, sua chamada para lá, seu tempo acabou, cara, agora dedique-se à sua casa, dedique-se à sua igreja. Você não caminha comigo, cara, porque eu sou entenda muito bem. Você é importante, importantíssimo, meu caráter. Mas em algum momento eu posso dar uma pisada no tomate ou não? Sim. Ou não? Sim. Igual você. Ah, não, eu ando porque ele é um homem de caráter. Querido, nós precisamos descobrir o que nós carregamos de Deus. O que o Ricardo carrega de Deus. E eu disse, eu caminho com o Ricardo por aquilo que ele carrega de Deus. Isso nos une. Porque o resto, querido, é badela, como se chama? Balela. É balela, porque algum dia não nos vai amar mais. Ou não? Sim ou não? Sim. Então nós não podemos. Por isso o apóstolo Paulo diz, a ninguém conheço pela carne, mas me relaciono com o Espírito. Há algo no Espírito de cada um de vocês que nós precisamos entender, e isso precisa produzir uma fusão no Espírito. Vamos terminando, Dario. Quando enfrentas pressão e quando enfrentamos a pressão, é o tempo que nós precisamos estar mais perto do corpo de Deus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Só que fazemos o dever de casa errado. É mesmo, isso que eu ia falar agora. Ou não? Sim. Sim ou não? Observa como o inimigo é sutil. Quando nós estamos ruins, a gente não quer vir aqui. Ou não? Sim. Não, hoje não vou. Não estou afim. Não é mais ou menos assim? Você está sendo pressionado. Porque, sabe, o inimigo já fez a nossa cabeça. Que, sabe, por isso, quando estamos nesse limiar próximo de transicionar da pressão para a opressão, a gente entra aos pouquinhos em uma decepção e em uma depressão. A gente quer ficar sozinho. É mesmo. Não. Verdade. No Jama, sei lá, o bloco disse, estamos juntando a panela, cara. Vem comer com a gente. Não quero estar com ninguém. Só acontece comigo. Já viu que no momento mais difícil a gente se isola? Sim. E aí que o inimigo vai como quer com a gente? Ou não? Ou estou falando asneira, cara? Não. Eu estou tão convicto desta palavra que vem do trono de Deus, cara. Eu estou tão convicto que mesmo que você não diga amém, mesmo que você não se empolgue, eu estou claríssimo, cara, que esta palavra para hoje e para as futuras semanas, cara. Amém. Eu tenho claro isso no meu espírito. Senhor, é Está verdade. entendendo? A gente se isola e observa aí, abre aí comigo, por favor. Eu vou te dar dois exemplos, cara. Abre aí capítulo 19 de 1 de Reis. E vou terminar por aqui. 1 de Reis, capítulo 19. Cara, preciso de limpar para-brisa porque no suor não tenho os óculos com limpa para-brisa, alguma coisa assim. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, parece, né? 1 Reis 19, isso. Verso 2. Encontrou? É importante que você leia. Sim. Estamos melhor, Leo? Tá melhor? Tá bom, filho. Se precisar tomar uma aguinha, ficar de pé, fica à vontade, tá? Por isso Jezabel mandou um mensageiro Elias para lhe dizer que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a vida de Elias o que ele fez com os profetas de Baal. Já viu que o inimigo funciona com comunicação? Igual que o Golias. O Golias saiu 40 dias, sistematicamente, pela manhã, Mônica, e pela tarde, a dizer a mesma coisa. Entendeu? A nossa alma é igual. Sim ou não? De repente ela diz, não quer pensar nisso e ela vem. E começa a falar, porque a alma fala. Sim ou não? Sistematicamente. Até que a gente pisa no palito. Não é assim. Olha o que diz aqui. Elias, ao saber isso, Elias teve medo. E fugiu. Para onde? Para salvar a sua vida. Em Berseba, avançou um pouquinho. Aí falou, a Jezabel vai me matar. Chamou o servo dele, servo, vem para cá. Mas já saiu da opressão e está no limiar. Está na fronteira da opressão. Olha, quando ele chega em Berseba, certo? Em Berseba de Judá, ele deixou o servo aí.
E falou, não, eu te chamei, cara, mas eu quero ficar sozinho. Volta para casa. Sim ou não? Está lendo ou não? Sim, ó. Ele mandou embora o servo. E entrou no deserto. Olha que interessante. Entrou em um estado depressivo. Aqui você vai ver como se manifesta a depressão de Elias. Caminhando um dia, chegou ao pé, certo, de uma grande árvore, sentou-se debaixo dele e orou. Pedindo o quê? Todo depressivo quer morrer, cara. Ficou sozinho. Ou não? Porque quando estamos aí, ó, a pressão era muita. Elias vinha saindo do clímax. Eu sabe o que eu costumo dizer quando ensino sobre Elias? Que Elias teve uma depressão pós-parto. Porque ele pariu lá em cima, pariu na chuva, lutou com os profetas dele, e tudo. Quando a Jezabel disse, eu vou matar ele, assim como ele matou os profetas, eu vou matar. Ficou com medo, ficou com medinho. Me está entendendo? E entrou a pressão. Mas a pressão o fez avançar uma fronteira que não podia avançar. E ele começa aquilo que nós fazemos, o Elias também fez. Quero ficar sozinho. E chegou num lugar, se deitou e disse, orou. Mas ele estava reclamando, Senhor, me mata, Senhor, me mata. A gente se parece com o Elias, não se parece? Sim. Agora vou mostrar outro exemplo. Que talvez a pressão era muito mais forte que a pressão de Elias, mas ele não ficou sozinho. Não é? Eu vou lhe falar de Jesus, cara. E com isso eu vou terminar. Mateus. Estou terminando com 7 vezes. A gente tem fé. Mateus. Acompanha isso, cara, que isso vai mudar o curso da tua vida, cara. Eu recebo, Senhor, é pra mim. Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Encontrou? Então Jesus foi com quem? Discípulos. Para onde? Getsemane. Para o lugar de pressão. Diga, para o lugar de pressão. Um lugar de pressão. Sabe aqui? Sabe o que é Getsemane? O lugar onde apertavam as azeitonas para sair azeite. É lugar de pressão. Sim ou não? Diga, Getsemane Getsemane é lugar de pressão. lugar de É pressão. lugar onde vamos ser esmagados. Agora vocês pagaram. O Jesus sabia. Eu vou para Getsemane, cara. Ele não falou, não, vou na padaria da esquina. Não, eu vou para o lugar onde eu vou ser pressionado. Ele chamou quem? Ele foi sozinho? Ele chamou os discípulos. Ok? Se depois você continua dizendo, ele chegou com os discípulos e vai dizer tudo aquilo que nós sabemos. Minha alma está triste. Marcos vai dizer isso, minha alma está triste. Triste está a morte, mas eu preciso orar. Aí ele chama o grupo íntimo, sim ou não? Sim. Pedro, João e Tiago, comigo? Ou não? Sim. Queridos, entenda muito bem. Eu preciso do grupo íntimo, mas preciso do coletivo geral também. Amém. Amém? Me está entendendo? Ele chamou todos os discípulos, os 12, vamos para o Getsemane. Uns ficaram num ponto, mas sabiam que Jesus estava passando por uma pressão. E se você ver, a maior das pressões é a que o Cristo padeceu, ao ponto desse suor se transformar em sangue. Ou não? Mas ele levou todos os que andavam com ele. Os levou juntos. Mas quando chegou no lugar, disse, não, vocês ficam aqui, não eram todos, eram 11 só. Sim ou não? Sim. Eram 11. E você crê que João Marcos lo seguiu pelado atrás? Envolto num lenço, não é? Não é assim, Roberta? Tá vendo? Eu tenho alguém que fez um estudo bíblico lá na Jocum, certo? Que sabe que não estou usando nada. Certo? Então, aí, os 8 ficaram aqui. E o grupo íntimo, ele lo chamou. Sabe o que me surpreende no Cristo? Que ele não se importou. Certo? Porque se você vê, você pode dizer, mas para que não chamou se não quero ficar dormindo? Sim ou não? Se viram de alguma coisa, su cara? Mas ele estabeleceu um princípio, que no dia da pressão, eu não posso ficar sozinho. Eu não posso ficar sozinho. Eu preciso do coletivo e eu preciso do grupo íntimo. E com isto eu quero lhe dizer uma coisa. Está na hora que rompamos as panelinhas que estão aqui dentro. Está na hora. Está na hora. Ah, é que eu me identifico mais com o Fernando. Beleza, mas eu preciso do coletivo como um todo. Eu preciso, no momento da pressão, ter ajuda de todas as partes. Tem um grupo íntimo. Está mais perto de mim. Sim, mas eu preciso do coletivo. Alô, você está aqui? Sim. Jesus não ficou sozinho, cara. Se você vai para Marcos, vai dizer, minha alma está triste, triste está a morte, igual que o Elias. Me está entendendo? Mas não ficou sozinho. Então eu quero lhe dizer, para fechar nesta noite, eu vou continuar com isso. Querido, não sigamos o jogo do diabo. Está na hora de a gente seguir a verdade de Deus e paramos de seguir a mentira do diabo. E no momento de pressão, não podemos ficar sozinhos. Não podemos ficar sozinhos. E isso vale para mim e isso vale para você.
Ah, não, mas que eu tenho aí um grupinho que me ajuda. Eu preciso do grupinho que está mais perto de mim, mas eu preciso do corpo de Cristo também. Me está entendendo? Eu não quero dizer, não, é que eu tenho mais intimidade com o Tiago. Continua tendo mais intimidade com o Tiago, mais afinidade com o Tiago. Ah, porque ele é corintiano, eu também sou corintiano. Beleza, continua com ele, mas não deixe de fora até uma que permanece. Não, não deixe de fora o porco porque era um animal imundo. Não deixe. Porque aquilo que Deus santificou não chama você de imundo. Está entendendo? Temos que parar com isso, querido. É que eu não tenho muita afinidade com o Fernando. Então vamos criar papo, cara. Porque em algum momento o recurso que está no Fernando, eu vou precisar. Verdade. Está entendendo? A gente não pode ser egoísta ao ponto de pensar que o Fernando não tem nada para me dar, cara. Nós precisamos romper isso. Nós estamos no corpo. O coração tem que parar de pensar que o fígado não tem nada para dar. E o fígado tem que parar de pensar que o rim, a função dele é leve, é suave. Esses caras só ficam filtrando. Sou eu, é o fígado, cara, que se enche de gordura porque o cara come rim. Cara, todos somos úteis na casa do Senhor. Algum dia eu vou precisar de você, você vai precisar de mim, você vai precisar de seu irmão, del mais distante. Quando Elias saiu de Querite e foi para Sarepta, ele nunca se passou pela mente dele que ele seria ajudado por uma viúva. Me está entendendo? Ou seja, ele recebeu ajuda de onde ele menos pensava que poderia vir ajuda. Então eu quero dizer, há um monte de irmãos teus que são como uma viúva aqui, que você diz, não, mas desse mato não sai coelho. Mas em um momento, ele será aquele que vai trazer aquilo que Deus tem para a sua vida e você precisa num momento determinado. Então eu preciso me relacionar com todos. Não posso ser íntimo com todos. Claro, concordo com você, mas eu preciso ter um relacionamento saudável, fluente e sadio com todo o corpo de Cristo com o qual eu estou caminhando. Porque senão vamos sucumbir. Se eu pudesse, Senhor, eu não tenho esse tempo, mas eu preciso de cada um de vocês. Em algum momento determinado, cara, eu vou precisar de vocês. Eu vou precisar de vocês em algum momento determinado. Eu vou precisar de algo, eu vou precisar de um favor, eu vou precisar de uma ajuda, eu vou precisar, como já precisei de muitos de vocês. Mas em algum momento, você diz, não, que o Dario nunca me pediu nada. Em algum momento eu vou lhe pedir. Em algum momento você vai ter que abrir a sua mão e me favorecer com o favor de Deus que está na sua vida. Em algum momento. E vice-versa da mesma maneira. Sabe, a gente luta tanto contra os homos, sim ou não? Porque um homem se atrai por um igual e nós somos iguais. Ou não? Eu disse, não, eu estou com Glauquito, porque Glauquito é igual que eu. Cara, eu preciso me reunir com aquele que pensa diferente para que ele acrescente. Eu vou lhe dizer, ele que pensa igual a mim acrescenta pouco comigo. Me está entendendo? Não é de perecer. Não, mas Dario, como? Sim! Porque se há 5 que pensam iguais, há um pensando e 4 Maria vai com as outras. Então nós precisamos do diferente. Nós precisamos daquele que com humildade e com maturidade vê as coisas de outra maneira e ele nos faz ver aquilo que nós não enxergamos. Nós precisamos uns dos outros, cara. E querido, nós vivemos uma pressão. Vivemos uma pressão. Então, você precisa entender que precisamos nos encorajar. Primeira coisa, como nos encorajamos? Com a palavra de Deus fluente nas nossas vidas. Não com caixinhas de promessa, como eu falei um dia, mas com a palavra de Deus para a sua vida. Alô, você está aqui? Sim. Terceiro, precisamos valorizar as pessoas que o Senhor colocou do nosso lado. Você acha que Davi se derramou naqueles valentes pensando que um dia 2 ou 3 desses valentes iam arriscar a sua vida para trazer água para ele? Você acha? Ele não pensou, ele só se derramou. Mas ele disse, em algum momento, eu vou precisar algo deles. Neste momento eles precisam de mim, mas amanhã eu preciso. Isso é igreja. O resto é qualquer coisa. Eu preciso, vamos cantar essa música. É para nós mesmo, eu preciso do Fernando. Eu preciso de você, Carol. Quando você não está, minha filha, às quarta-feira, eu preciso de você. Não sei porque você sumiu das quarta-feiras. E não é, entendam bem, não é para ter na sentada ainda na quarta-feira. Não é para nós fazer um Ivope, não, na quarta-feira nós tínhamos 15, agora temos 17 porque o Fernando e a Carol não. Está entendendo?
Porque a cada momento que estamos juntos, chamemos de momento de cultuar, chamemos de pecar junto, chamemos de comer junto, chamemos de misturar vida, nós estamos edificando o nosso interior para que possamos crescer e nos desenvolver naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, todo encontro com um cunho eclesiástico como este, quando nos reunimos para comer, quando nos reunimos para andar de bicicleta, isso tem um propósito espiritual, é fortalecer nosso interior para que nós possamos enfrentar as pressões da vida. Ainda não entendeu isso? Não comemos porque não temos onde comer. Você entendeu? Não andamos de bicicleta junto por andar, não jogamos videogame por jogar, não assistimos lá o UFC que chama? O UFC não assiste junto para ver os caras apanhando, não. Senão que naquele momento algo está acontecendo. O nosso interior está sendo edificado, cara, para que nós possamos enfrentar as pressões da vida. Então nós precisamos aproveitar todas as oportunidades, porque os dias são maus. Se comemos juntos, que nos edifiquemos mutuamente. Se corremos juntos, que nos edifiquemos quando corremos. ¿Me está entendendo? Se estudamos juntos, que nos edifiquemos quando estudamos. Se oramos juntos, que nos edifiquemos quando estamos orando. Se nos reunimos aqui, en esto que chamamos um momento de cultuar, que nos edifiquemos juntos. Rompamos com esse espírito de bicho no mato. Que quando estamos passando problema, a gente se ausenta, se isola, não quer ver ninguém. Essa não é prática daqueles que nasceram do alto. Darío, mas eu enfrento isso, então vamos lutar para vencer aquilo que nós enfrentamos. Porque as pessoas estão aí. Se eu fazer um censo, todos estamos sendo pressionados. Um neném que carrega a Ana na barriga está pressionando para sair. Não é? Está aí numa pressão, não é? Está pressionando a barriga, sim ou não? Está pressionando para sair, está pressionando o pai. Diz, um mais. Olha a cara do pai. Estou falando de pressão e passou mal. Brincadeira. Está entendendo, queridos? Estamos aqui para ajudar-nos, queridos. Não estamos aqui para cantar. Amém. Necessariamente. Não estamos aqui para fazer uma baderninha gospel aqui e nos alegrar. Esse tempo já foi-se embora. Esse calmante já serviu para a nossa dor de cabeça. Hoje em dia, nós precisamos de Cristo e de nenhuma outra coisa. Nós precisamos edificar mutuamente. Nos animar mutuamente. Nos encorajar mutuamente. Precisamos valorizar aquele que está do lado. É que esse não entende, sempre está na mesma. Então vamos ajudá-lo, cara. Que tem dificuldade para entender. Vamos ajudá-lo então, cara. Que tem altos e vamos investir no interior dele. Porque eu não acredito que aqui haja gente má. Você acredita que aqui há gente má? Eu não acredito. Aqui todos nós, certo, temos aspirações de ser melhores. Mas por alguma razão ou outra, nosso interior é frágil. Sim ou não? Sim. Todos nós, de alguma maneira. Uns são um pouco mais, outros são um pouco menos. Outros são frágeis em uma coisa, outros são frágeis em outra. Mas nós precisamos nos auto-edificar, nos edificar mutuamente. Amém. Eu quero que você fique de pé nesta noite. Queremos orar. Amém, queridos? Eu quero que você dê a mão para seu irmão, mas não como um simples ritual, tá bom? Eu quero que você dê a mão para aquele que está do seu lado aí. Amém? Se nós estamos juntos, querido, é porque Deus tem um propósito. O dia 12 de abril, agora nós vamos enterrar 7 anos. E a grande maioria está junto aqui há 7 anos. Mas 5 de Santa Efigênia, 12. Mas 5 de Igreja Presbiteriana, 7, 17. Não é? Mas 2 anos de Cairóis, 19. Sei lá. E 8 anos de Maranata. Tem gente que nós conhecemos. No mesmo 26 anos que eu tenho de Brasil, eu conheço essa gente. Há outros que têm menos tempo. Mas se Deus nos permitiu caminhar juntos, é porque Deus tem um propósito. Passamos tantas coisas e vamos passar uma raba a mais, sim ou não? Então nós precisamos entender a razão pela qual o Senhor nos juntou. Precisamos entender. Quando eu falo assim que nós precisamos nos relacionar com o espiritual que está dentro de nossos irmãos, nós precisamos entender que está dentro de nós também. Porque essa é a razão pela qual o Senhor nos juntou. Há um depósito espiritual dentro de você, que se complementa com o meu,
que se complementa com a Thelma, e assim cada um nos vamos complementando para poder ajudar o Cristo a cumprir a missão que o Pai entregou. Por isso estamos juntos. Não estamos juntos para cantar musiquinha, não estamos juntos para criar atividade, não. Tudo o que fazemos em prol de algo. Então esse é o nosso momento. Essa é uma estaca que nós precisamos dar duro. Reforçar essa estaca. Porque o vento vai soprar, cara. E nós vamos precisar de novo daquele que está do lado. E esse relacionamento vai servir como uma estaca. Amém? Meu irmão não pode suprir Deus, mas Deus vai usar o meu irmão para me ajudar no tempo difícil. Ele vai ser instrumento de Deus. Por isso Deus não colocou do meu lado. Ah, mas eu estou há 7 anos e ainda não manifestou nada. Vai chegar o dia que ele vai manifestar. Tá? Quando o dia eu esteve no hospital, o Lelê, toda a folga que tinha, não é? O Lelê aparecia lá. O Gil conta quando ele fala, cara, você nunca conversou muito com o Lelê, mas a folga que o Lelê tinha, ele ia lá para São Paulo para estar comigo. É nesse momento que surge. É num momento difícil. Não é? Um amigo é mais chegado que irmão, cara. Mas quando é num momento difícil? Então nós precisamos entender isso. Estamos juntos com um propósito. Nós precisamos um dos outros. E nós precisamos encorajar com essas palavras. O que está em você, um dia vai me servir. E servir não como utilidade, mas de servir de serviço, está entendendo? E o que está em mim vai servir em você. E vai te ajudar. E vai te alavancar. E vai te fazer crescer. E vai te ajudar a sair do lugar onde você está. Senhor, nesta noite oramos, Pai. Nos submetemos a esta palavra, Senhor. Nos submetemos debaixo desta palavra, Senhor. Senhor, entendamos muito ou entendamos pouco, nos submetemos debaixo desta palavra, Senhor, e nos encorajamos uns aos outros. Nos encorajamos, Senhor, dizendo que há coisas preciosas no interior do meu irmão, Senhor. Coisas preciosas, Senhor, que às vezes, Senhor, pelo que nós vemos aparentemente, Senhor, tem limitado a nossa visão de enxergar o depósito de Deus na vida do meu irmão, Senhor. Porque ficamos olhando o estereótipo. Porque ficamos olhando as fraquezas, a fragilidade, a deficiência. Mas há um depósito por trás de tudo isso. Então, Senhor, abra os nossos olhos, como diz a Escritura, que não nos guiemos pelo que vemos, que é transitório, mas que nos guiemos por aquilo que se vê de uma maneira diferente, porque isto é permanente e eterno. Senhor, há coisas eternas dentro de nós, Pai, que elas não mudam, Senhor, porque um dia andamos de mau humor ou de bom humor, elas continuam dentro da gente. Elas não mudam porque um dia andamos alegre e outro dia andamos triste. Elas permanecem dentro de nós. Então nos dê a capacidade de olhar além da tristeza do rosto do meu irmão. Nos dê, Senhor, a capacidade de olhar além da fraqueza de nosso irmão, daquilo que não nos gosta, daquilo que não nos acomoda, e que nós possamos, Senhor, priorizar o depósito eterno que está nele. Eclesiastes 3:11 diz que o Senhor colocou a eternidade dentro de nós. E não só a eternidade, colocou depósitos eternos, Senhor. Então, Senhor, nos ensine, Pai, a partir de mim, Senhor, que sou o cabeça desta casa, por assim dizer, Senhor, ou a figura apostólica, o pai para muitos desta casa, me ensine a ver, Senhor, o depósito profético de meus filhos, Senhor. E que eu não venha medi-los nem prejulgá-los pelas aparências, Senhor. Mas ao contrário, que nós possamos nos guiar pelo depósito eterno que está colocado dentro de nós. Senhor, nos unimos no momento da pressão, Senhor. Senhor, fazemos um compromisso de mãos dadas, Senhor. Senhor, se nós fugíamos em todas, nós queremos dizer que agora nós não vamos fugir em todas, Senhor. Talvez no começo nós não vamos conseguir. De 10 pressões, Senhor, talvez não vamos fugir só 8 e 2 não vamos estar. Mas nós nos comprometemos a progredir. A progredir, Senhor. A progredir, Senhor. No momento da pressão, queremos estar juntos, Senhor. No momento da pressão, queremos comer juntos, Senhor. No momento da dificuldade, da pressão, do problema, queremos, Senhor, nos apoiar no Senhor, mas também ser ancorados, Senhor, por o amor e a disposição de nossos irmãos, Senhor. Senhor, rompemos com a exclusividade que nós temos.
de nos relacionar só com alguns, Senhor. Senhor, queremos romper essa parede, queremos romper essa bolha, Senhor. Senhor, queremos continuar nos relacionando com aqueles que temos maior afinidade, nos complementamos, mas queremos abrir, Senhor, nosso círculo de relacionamento, Senhor, e nos relacionar com aqueles que temos pouco contato, com aqueles que achamos que não nos aportam nada, mas que podamos enxergar que tem aporte para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Senhor, nos segura para não passar a fronteira. Para não cair em opressão, Senhor, que trará como resultado decepção, frustração e depressão. Queremos, Senhor, permanecer juntos, a exemplo do Cristo, Senhor. Declarando que precisamos uns dos outros. Senhor, que exerçamos um ministério de encorajar-nos uns aos outros, de exaltar-nos uns aos outros em amor, para que possamos caminhar juntos, Pai. Esta é a nossa oração, Senhor. Assim como estamos de mãos dadas, Senhor. Senhor, queremos dizer que temos um vínculo, que temos, Senhor, uma aliança de propósito. Ajuda-nos, Senhor, neste dia a caminhar e a reforçar esta estaca nas nossas vidas. Leva-nos a nos conhecer no Espírito e não necessariamente na carne, Pai. Leva-nos a enxergar o que não enxergamos. Leva-nos a descobrir, a tirar o véu daquilo que está escondido no interior do meu irmão. É no nome poderoso de Jesus. Coloque a mão em seu peito, por favor. Diga, Senhor, Espírito Santo de Deus, coloque em ordem meu mundo interior. Fortalece as minhas fragilidades, para que no momento da pressão eu não avance a fronteira, eu não me isole, eu não fique para trás. Ao contrário, tenha a disposição de pedir ajuda, de refugiar-me por algum momento em alguém que o Senhor colocar para mim me refugiar. No nome de Jesus. Declaramos, Senhor, neste dia que entramos em um tratamento da parte do Senhor, Pai. Em um trato, o Senhor vai tratar com as nossas vidas. Para que nosso interior, Pai, ele vá amadurecendo no Senhor. Senhor, queremos deixar para trás todos os nossos traumas. Queremos deixar para trás todos os nossos complexos. Queremos deixar para trás todas as limitações que trazemos por experiências mal sucedidas no passado, Senhor. Não queremos penalizar o presente por aquilo que nos aconteceu no passado, Senhor. Pelas frustrações, pelas decepções, pelas traições, Senhor. Senhor, aprendo com Jesus, Senhor, que mesmo sabendo que Judas o ia trair, Jesus não o deixou de lado, Jesus não o abandonou, Jesus não o rejeitou, Senhor. Senhor, que aprendo com isso? Senhor, que a traição não pode me afastar dos outros, Senhor. Então nós queremos caminhar em direção, Senhor, a esta verdade espiritual que entendemos ou que começamos a entender hoje, Senhor. Nos ajude a ouvir, entender, Senhor, e nos aplicar com disciplina nesta verdade que foi declarada nesta noite, que continuará talvez os outros dias, mas hoje esta é a porção para nós neste dia, no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu quero que abrace quem está do seu lado aí. Abrace ele.